Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com a coordenadora de pesquisas do DIEESE, Patrícia Pellatieri. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Glauco. Tudo bem? Tudo certo, e você? Tudo certinho. Patrícia, o que não está muito certo é a atitude de determinadas empresas em relação aos trabalhadores durante essa pandemia do coronavírus. Ontem saíram dados aqui referentes ao período entre 21 de abril e 20 de maio, mostrando que, nesse tempo, 455 trabalhadores entraram na justiça, alegando que foram demitidos em função da crise do novo coronavírus e que não receberam ali as verbas rescisórias, como aviso prévio, férias vencidas proporcionais, 13º salário, nem mesmo a multa do FGTS. Como é que você vê esses dados, Patrícia? Então, com muita preocupação, né? Eu vou começar lembrando aqui que nós estamos com um problema muito grave para acompanhar, inclusive, esse processo de dispensa dos trabalhadores. Então, o Ministério da Economia suspendeu a divulgação do CAGED, que são os registros administrativos que nós acompanhávamos mês a mês, essa movimentação de demissão e admissão. No ano passado, o Ministério determinou que as empresas não precisariam mais responder o CAGED a partir de 2020, porque esses dados sairiam do E-Social. Mas acontece que houveram vários problemas na implantação do E-Social e uma parte das empresas estão fora. Cobrados esse ano sobre essa falta de informações, porque o Ministério da Economia não divulgou nenhum mês de 2020, ele soltou uma nota em março dizendo que as empresas não estavam respondendo o CAGED e, portanto, esse dado estava incorreto, então ele não iria divulgar. Mas a determinação para não resposta foi do próprio Ministério, o que para nós é um enorme problema. Inclusive para fazer esse tipo de acompanhamento, saber onde é que estão ocorrendo mais as demissões, inclusive para o movimento sindical poder atuar de uma forma mais direta, principalmente nesse caso do isolamento social. Bom, o que essa plataforma faz é acompanhar diretamente os processos que estão lá na Justiça do Trabalho. E realmente é muito preocupante por esse levantamento, desde o começo de março, se nós considerarmos aí esse período mais intenso da pandemia, foram 18.163 ações trabalhistas, né, que tem relação com o Covid. Com o coronavírus, porque no total tem mais de 48 mil ações, mas significa 20% dessas ações tem a ver com dispensas pela pandemia e com irregularidades no pagamento. São Paulo lidera aí em quantidades e a grande maioria das ações, elas têm sido individuais, mas também tem ações coletivas. As reclamações geralmente são de pagamento, da falta do pagamento integral da multa do fundo de garantia, mas também tem ações sobre suspensão do contrato de trabalho com base na MP, sem o acordo coletivo. Então, fazendo para todas as faixas salariais, mas tem uma parte dos trabalhadores que só pode ser feito o acordo de redução ou suspensão do contrato se for por acordo coletivo, que é de entre 3 mil e 11 mil, certo? Então, também tem ações nesse sentido. Agora, essa confusão toda tem a ver, é claro, com a questão da postura patronal, mas também tem a ver com essa enorme confusão que a MP 927 causou, porque ela estabeleceu a questão
do motivo de força maior. Aí, se nós formos lembrar, na CLT tem um artigo que trata sobre força maior. E nesse caso, a empresa pode demitir pagando só metade da multa do Fundo de Garantia, 20%. Então, muitas empresas mandaram seus trabalhadores embora, na sua maioria, pela própria reportagem, a gente não tem como checar isso. São pequenas e médias, mas faz sentido porque, pelo nosso acompanhamento, foram elas que demitiram primeiro uma parte dessas pequenas e médias empresas e pagando só metade da multa, dizendo que a dispensa foi por motivo de força maior. Entretanto, força maior na CLT, ela só pode ser aplicada quando o estabelecimento fecha, que, aliás, tem acontecido agora, mais recentemente, um número significativo. Nós não temos esse número, mas a gente tem acompanhado pelo relato dos dirigentes sindicais, empresas que estão, de fato, fechando as portas, principalmente pequenos restaurantes e pousadas, pequenos hotéis. Então, fecham as portas e aí dispensam por força maior, o que é mais um problema para os dirigentes sindicais lidarem, né? Então, tem mais um elemento ainda de dificuldade para os trabalhadores, porque as empresas dispensaram, alegando força maior, pagando de forma irregular. O trabalhador, em março, quando foi receber na Caixa, a Caixa disse, não, eu não posso pagar se não tiver uma decisão judicial, que é força maior, porque a legislação diz, força maior só... A justiça precisa identificar que, de fato, isso é um motivo de força maior e que a empresa fechou para eu poder pagar. Então, os trabalhadores ficaram com uma rescisão menor e uma parte deles não conseguiram nem sequer acessar o Fundo de Garantia e o Seguro-Desemprego, porque a Caixa só foi revisar essa situação no final de março. Quer dizer, algo impressionante, né, Patrícia? Porque são pessoas, né, empresários que estão se aproveitando de uma brecha, usando essa demissão por motivo de força maior. As pessoas depois não conseguem sequer acessar, porque a Caixa não ratifica isso, que é ou não motivo de força maior. E as pessoas, nesse contexto, ficam sem receber tanto ali a sua verba rescisória como o seguro-desemprego também. A gente sabe que existe muita dificuldade para as pessoas acessarem o auxílio emergencial. E isso dentro de um contexto em que o governo facilitou bastante ali para o lado do empresário, né? A gente sabe ali com a questão da suspensão do contrato de trabalho, algumas regras que na prática flexibilizam os direitos trabalhistas e ainda assim o trabalhador acaba sendo penalizado nesse cenário, Patrícia. É mais uma demonstração dessa descoordenação, né? No momento onde você tem uma crise tão intensa, tão grave, é muito necessário que você tenha uma coordenação técnica e uma coordenação política, que vão dar as diretrizes e, de fato, fazer com que o recurso chegue nas pessoas que devem chegar. Então, nesse caso, é também uma confusão feita por essa enorme flexibilização que vem acontecendo na legislação trabalhista. Então, certamente tem uma parte do empresariado que se aproveita, mas nós também temos que fazer aqui uma exceção, que tem micro e pequenas empresas que, de fato, não estão conseguindo também acessar o crédito, ou o crédito ainda é com taxa de juros altas e sem carência, não tem não tem caixa para bancar 2, 3 meses sem funcionar e também não tem reserva para cumprir o passivo. Então, muitas vezes não tem nem a orientação de que está fazendo errado. Então, você tem aqui uma gama de problemas que a gente pode identificar por esta falta de coordenação em todos os sentidos, né? Não é só aqui nessa medida, mas todas as medidas a gente vê que mesmo que estejam na direção certa, elas têm enorme problema de execução. Tá certo, Patrícia. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima.
Até mais, bom dia. Bom dia, conversamos aqui com a coordenadora de pesquisas do DIEESE, Patrícia Pellatieri. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.